Olá, querido irmão, querida irmã, querido ouvinte. Eu espero que vocês estejam bem em nome de Jesus. Eu espero que no meio das lutas, tribulações e batalhas vocês estejam desfrutando da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a graça do nosso Senhor que nos faz avançar, é que nos faz caminhar, é que realmente nos sustenta em meio a tantas essas coisas, amém? Chegamos hoje à quarta-feira da semana 1 do nosso alimento diário, cujo tema da semana é Emmanuel, Deus conosco. E o tema de hoje é uma continuação do que nós vimos ontem, que é a mulher virtuosa, só que hoje é a parte 2. Então a gente vai dar continuidade ao capítulo 31 de Provérbios, onde ali detalha uma mulher virtuosa. Só que Paulo em Efésios mostra, que grande é esse mistério, mas se refere a Cristo e a igreja, ou seja, Cristo é o marido e a igreja é essa mulher. Então essa é a aplicação espiritual, querido irmão, querido irmão, ao desfrutarmos dessa mulher virtuosa de Provérbios, capítulo 31, temos a referência ali da igreja. E eu vou dar continuidade, o capítulo 31 fala dessa mulher, mas eu vou dar continuidade ao versículo 21 em diante, até o versículo 31, tá bom? No tocante à sua casa, tá falando dessa mulher virtuosa. Não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciões da terra. Então, o marido dessa mulher aqui, irmãos, era um juiz que sentava para julgar e era estimado. Em João, capítulo 5, versículo 22, mostra que Jesus Cristo é esse juiz. Se a gente observar para trás, mostra, irmãos, que essa mulher, ela tomava conta do seu lar, da alimentação dos seus filhos, cuidava de todas as coisas, dos negócios da casa, dos empregados, de tudo isso, para que seu marido tivesse paz e tranquilidade para sentar, para julgar, para exercer a sua função. Irmãos, Cristo é o nosso juiz. E nós, como a igreja, precisamos ser esses irmãos que dão respaldo para que Cristo julgue todas as coisas, para que Cristo julgue o adversário, julgue as nações, julgue todas as coisas. A igreja é aquela, irmãos, que cuida dos de dentro de sua casa, mas também dos de fora, Senhor Jesus. O versículo 25, a força, o versículo 24, ela faz roupas de linho fino e vende-a e dá assento aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Algo, irmãos, que essa mulher se veste é de força e de dignidade, Ela não está preocupada com muitos ornamentos, Não que as irmãs ou que não deva ter ornamentação, A gente fala, poxa, a reunião poderia ser diferente, ter aquilo, devemos incluir muitas coisas na reunião. Mas, irmãos, o que faz da igreja bela, o que veste a igreja, não são essas coisas, exteriores, os shows, mas é a força e a dignidade, é o que essa mulher se veste. No versículo 26, fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Irmãos, que o Senhor afaste de nós o pão da preguiça no serviço ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, ao desfrutar aqui dessa palavra. O Senhor me ajuda a administrar melhor meu tempo, Nós precisamos orar ao Senhor, irmãos. Administrar melhor o nosso tempo, porque às vezes a gente fala, poxa, não tenho tempo, Mas buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vai ser acrescentado. Aquilo que você busca, irmãos, vai ser acrescentado se primeiro você buscar o reino do Senhor. Você precisa realmente gerar tempo na sua agenda para as coisas do Senhor. Precisa ter a primazia. Você não pode, irmãos, vestir o pão, comer o pão da preguiça nas coisas espirituais. Talvez para as coisas da terra você seja alguém muito atento, E devemos ser assim. Mas, irmãos, para as coisas espirituais também, para a nossa vida espiritual, para o nosso serviço ao Senhor, nós não devemos ser aqueles que comem o pão da preguiça. Ó Senhor Jesus,
Levantam-se seus filhos, versículo 28, e lhe chamam ditosa, seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe o fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Louvado seja o Senhor, querido irmão, querida irmã. Que o Senhor realmente faça de nós a igreja. O Senhor tem feito de nós a igreja essa mulher dirigente, essa mulher amorosa, que cuida da sua casa. Amém? E sobre essa mulher, na biografia do Senhor Jesus, havia cinco mulheres ali. 4, né? A gente viu na semana anterior, nós vimos nos últimos dias, que não tinha, né, uma reputação, um viver adequado, mas que ao receberem o Senhor, ao receber a palavra do Senhor, elas foram transformadas, e a consequência do seu viver é que Cristo pôde ser gerado, é que Cristo pôde vir à terra, né, por meio dessas mulheres. Se você não acompanhou, recomendo que você desfrute um pouco da palavra anterior. E a 5ª mulher, querido irmão, querida irmã, é Maria. E é uma mulher que a Bíblia registra, né, que estava, uma mulher virgem, que estava ali noiva, né, de José, estava ali já para receber, José estava para recebê-la, mas o Espírito Santo aparece e fala: Maria, né, o Espírito Santo quer usar você, quer gerar em você o seu filho, né? Irmãos, o irmão até compartilhou muito diário, eu fiquei pensando realmente, né? Parece fácil, mas imagine naquela época como Maria iria explicar isso às pessoas, que ela engravidou, mas que não foi de uma concepção de homem e mulher, mas que foi com o Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, porque Deus ele não poderia, né? A gente viu nos últimos 2 dias, na segunda e na terça, nascer do homem e mulher, porque ele precisava nascer, né, irmãos, para morrer, precisava nascer do próprio Deus, ser gerado pelo próprio Deus, né? A promessa de Gênesis capítulo 3, onde lá o Senhor fala, né? O descendente da serpente é quem pisaria, o descendente da mulher, perdão, irmãos, é quem pisaria a cabeça da serpente. Ali não fala da descendência do homem, ali não fala que o homem tem um papel, mas o Senhor, é como se o Senhor colocasse o homem aqui e se voltasse para a mulher. O teu descendente é quem pisará a cabeça da serpente. Então, irmãos, só a mulher e o Espírito Santo teve essa função, né, de gerar o Cristo, né, o Filho de Deus. Mas, irmãos, Maria, ela foi alguém simples, ela não foi alguém complicada, ela não questionou muito ao Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir em Lucas capítulo 1, no versículo 21 em diante, que fala 1:28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Ó Senhor Jesus, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Até então o anjo não tinha explicado como seria esse filho, né? Como é que ele ia conceber ela. Então termina, né? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aí Maria ficou preocupada. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ó Senhor Jesus, irmãos, imagine para Maria, então, explicar isso para as pessoas, explicar isso para José. José, eu estou grávida do Espírito Santo, né?
Irmãos, mas Maria não se preocupou mais em dar explicações. Ela simplesmente foi obediente ao Senhor, foi pura e simples. Quantas vezes, irmãos, nós queremos muitas explicações, muitas coisas, né, muitos arrazoamentos e nos perdemos no caminho. Mas aqueles que são puros e simples, irmãos, eles dizem sim, amém. Sabe qual foi a resposta de Maria, né? Vamos para o versículo 37 e 38. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Ao ouvirmos a palavra do Senhor, irmãos, precisamos ser como Maria, obedientes. Não pense na sua situação, não pense nas justificativas, no que você tem que fazer. Simplesmente diga: aqui estou, Senhor. Ó Senhor, o Senhor quer, aqui estou. Às vezes a gente quer, não, deixa eu resolver algo primeiro, deixa eu conversar com José primeiro, se José concordar, amém, se não, deixa eu conversar com os meus pais. Ou então, peraí, anjo, vem aqui comigo, vem aqui, vamos refazer uma reunião familiar e você vai explicar tudo isso que você me disse aos meus pais. Né? Se eles concordarem, vou explicar aqui a José, vou explicar aqui a algumas pessoas. Não, irmãos, ela falou assim, ó. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor. Nós servimos, irmãos, ao Senhor, e nós precisamos perceber isso. Se nós servimos ao Senhor a ouvir a sua palavra, nós precisamos nos colocar disponíveis. Na semana anterior foi falado sobre apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo. É você se apresentar, irmão, mas não é se apresentar de qualquer forma. É se apresentar como um sacrifício ao Senhor, com simplicidade. E deixa que o Senhor faz a sua obra. Deixa que o ente santo vai ser gerado pelo Espírito. O que o Senhor vai gerar, irmãos, o Senhor quer usar você, mas quem vai executar é Ele em você. Que o Senhor nos mantenha em simplicidade e em pureza, para que de fato a gente venha a gerar Cristo nas pessoas. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria que ao final desse vídeo você deixasse o seu like, compartilhe essa palavra com sua rede de cuidado. Eu vou terminar esse vídeo com oração, amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por tal palavra. Queremos ser como Maria, Senhor, simples, obediente à tua palavra. Nos perdoa todas as vezes que arrazoamos, ó Senhor, que justificamos, que colocamos situações diante da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a crer na tua palavra e a sermos obedientes nesse dia. Ó Senhor Jesus, abençoa o que me ouve, guarda o seu dia. Ó Senhor, que eu possa estar meditando, Senhor, nessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido irmão, querida irmã. Jesus Cristo é o Senhor.